Olá! Nesta aula vamos trabalhar o tema da pesquisa qualitativa, em especial os procedimentos de campo. A ideia é focalizarmos com mais detalhes as duas principais técnicas da pesquisa qualitativa, que são a entrevista individual em profundidade e a dinâmica de grupo ou focus group. Vamos falar sobre recrutamento de entrevistados, redação de relatórios, diferenças em relação à pesquisa quantitativa e, em especial, os principais métodos de coleta de dados. Por fim, vamos trabalhar também as três principais abordagens para a pesquisa qualitativa, que são a abordagem exploratória, a abordagem clínica e a abordagem fenomenológica. Bom, se nós vemos um grupo de pessoas em um restaurante comendo pizza e conversando, isso é um jantar. Agora, se esse mesmo grupo de pessoas estiver numa sala de espelho conversando sobre o que é comer pizza, isso é um focus group ou grupo de foco. Vamos ver agora um pouco mais sobre como funciona a pesquisa qualitativa no caso do Ford EcoSport. O projeto do Ford EcoSport teve 8 clínicas de produto, com mais de 1.500 pessoas do Brasil, da Argentina e do México. A primeira clínica, realizada em 1997, tratou do conceito. A segunda usou fotos de revista para definir o público-alvo e o que ele esperava. Itens de série opcionais vieram na terceira e detalhes de design foram alvo da quarta. Lançar ou não 4x4. Outra clínica. Qual o nome? O público sugeriu mais de 200, mas EcoSport ganhou em todas as sessões. A clínica de aceitação de mercado e preço costuma ser a última, mas aí veio a dúvida. A porta traseira abre para a direita ou para a esquerda? Mais uma pesquisa. Como podemos ver nesse caso do Ford EcoSport, uma série de características importantes do produto, que vão desde características de projeto até o próprio nome do produto, não saíram simplesmente da cabeça de uma equipe de projeto trancada numa sala. Elas vieram de algumas dinâmicas realizadas com potenciais clientes daquele tipo de automóvel, o que dá para o produto um embasamento muito melhor e o que em geral corresponde a um sucesso de mercado também maior. Um outro exemplo interessante, que seguiu uma dinâmica muito parecida, é o da Palio Weekend. A Palio Weekend foi lançada há alguns anos e ela entrou num mercado que era completamente dominado pela Paraty da Volkswagen. E, no entanto, o acerto de posicionamento e de projeto da Palio Weekend, que era uma station wagon voltada para famílias jovens, na faixa dos chefes de família na faixa de 35 a 40 anos de idade, que não assumiam aquela posição de senhores, queriam, portanto, um carro que tivesse espaço, mas ao mesmo tempo guardasse um ar jovem, foi o grande acerto que também emergiu de uma série de pesquisas que foram realizadas para embasar o projeto da Palio Weekend. Então, essa pesquisa qualitativa, ela muito frequentemente embasa decisões importantes de design de produto que podem fazer toda a diferença entre fazer muito sucesso e ser apenas mais um produto disputando o mercado. Bom, no trabalho de campo da pesquisa qualitativa, despende-se grande parte dos recursos da pesquisa. É uma etapa cara. Emprega-se um roteiro bem testado, porque ele é fundamental na condução do trabalho. A quantidade de entrevistados é bastante menor do que é na pesquisa quantitativa. E, por outro lado, a qualificação dos entrevistadores, ou moderadores, como a gente também chama, é bastante mais elevada, o que é justamente um dos fatores que faz com que o custo da pesquisa qualitativa seja um custo bastante alto. As principais dificuldades da pesquisa qualitativa são, primeiro, o acesso aos entrevistados, porque é um grupo menor, mas que tem características muito mais bem definidas. E muitas vezes isso dificulta o acesso a um grupo suficientemente homogêneo para compor o grupo de foco ou mesmo o conjunto de entrevistas individuais em profundidade. Uma outra dificuldade é, frequentemente, a recusa desses respondentes em cooperar. Muitas vezes por serem pessoas mais ocupadas, que têm menos tempo disponível, ou que acreditam que têm menos tempo disponível. Um outro problema são respondentes tendenciosos ou desonestos, porque como a quantidade de respondentes é muito menor, se eu tenho alguns respondentes tendenciosos, isso pode desviar bastante o resultado da pesquisa, o que faz com que a gente tenha que ter ainda mais cuidado no recrutamento dessas pessoas. E, por fim, pode ser bastante grave, é a abordagem de público-alvo inadequado à consecução dos objetivos da pesquisa.
Recrutamento e seleção de entrevistados. Bom, a pesquisa qualitativa, como nós já vimos, a proposta é ir mais fundo, né, do que a quantitativa. Então, o perfil dos entrevistados, ele tende a ser constituído por uma definição de uma quantidade maior de variáveis. Então, frequentemente, a gente não fica só com variáveis demográficas, que são muito fáceis de mapear, como gênero, idade, nível de renda. Na pesquisa qualitativa, eu também, por exemplo, trabalho muito com estilos de vida, né? O que é uma coisa mais subjetiva e mais difícil de mapear do que gênero, idade, nível de renda, por exemplo. Então, se eu quero trabalhar com grupos mais inovadores, né, ou mais conservadores, por exemplo, ou mais exibicionistas mesmo, eu vou ter mais dificuldade de reunir um grupo que tenha essas características, até por um motivo muito simples. Esse tipo de característica não costuma estar presente nos bancos de dados. É uma avaliação mais qualitativa e mais complexa, portanto. Há uma série de questões relevantes no recrutamento de entrevistados para pesquisa qualitativa. A primeira delas é a grande questão: será que a seleção dos participantes realmente leva em conta o perfil do público-alvo, principalmente se a gente considera todas aquelas questões de atitude, de comportamento, de estilo de vida que não são tão simples de mapear? Uma outra questão: será que o grupo é realmente homogêneo quanto às percepções e motivações de consumo? E é importante que o grupo seja homogêneo, porque um grupo mais homogêneo, numa dinâmica de grupo principalmente, ele vai interagir melhor, né? Pessoas que têm muita diferença de idade, nível de renda, classe social ou mesmo atitude, estilo de vida, vão interagir menos fluentemente ao longo da dinâmica de grupo. Portanto, é importante guardar uma homogeneidade bastante grande no grupo que está trabalhando dentro do focus group ou da dinâmica de grupo. Uma outra questão importantíssima é até que ponto eles sabem responder aquilo que se deseja saber. Porque, como o grupo é pequeno, né, é importante que ele tenha alguma coisa a dizer sobre o assunto em pauta. Por exemplo, se eu faço uma dinâmica de grupo sobre serviços da ponte aérea entre Rio e São Paulo, né, só faz sentido trazer para a dinâmica de grupo pessoas que, sabidamente, comprovadamente, usem o serviço da ponte aérea, de modo que possam ter alguma coisa a dizer. Nesse sentido, né, é muito importante trabalhar no processo de recrutamento para pesquisa qualitativa com mailings qualificados. E isso, enfim, é hoje objeto de trabalho de uma série de empresas, como, por exemplo, a Maximailing, é uma empresa do grupo HSM. Eles têm mailings que são constantemente atualizados e renovados e vão muito além de simplesmente ter nome, endereço, telefone e e-mail das pessoas que fazem parte do banco de dados. Eles têm uma série de outras informações demográficas e mesmo de estilo de vida, que obviamente são recolhidas e atualizadas o tempo todo através de pesquisa. E esses mailings são uma excelente fonte de informações para montar os grupos qualitativos. Bom, essas empresas que possuem os cadastros, elas vendem os cadastros, né? A empresa que está realizando a pesquisa, ela vai comprar um certo número de registros que vai estar obedecendo aquelas características que foram definidas como de interesse para a pesquisa e, enfim, vai comprar 200, 300 nomes com aquelas características, pagando em geral por nome. E o custo desses registros vai depender da quantidade de variáveis de segmentação que a gente usa para definir aquele segmento. Então, quanto mais detalhado for a definição do segmento, mais caro, né, fica por registro comprado. Ora, para disciplinar essa venda de registros e manter a qualificação do registro, o interesse do registro para a pesquisa qualitativa, e levando em conta que alguém que participe uma vez de uma pesquisa qualitativa não deve participar outras vezes, eu não posso ter participantes profissionais, né, de dinâmicas de grupo ou de grupos de foco, porque isso atrapalha a dinâmica, instituiu-se há alguns anos o CRQ, o Controle de Qualidade do Recrutamento para Pesquisas Qualitativas. Bom, o CRQ ele é uma iniciativa da ABEP, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. E mais detalhes a gente pode ver, por exemplo, acessando o site da ABEP, www.abep.org. E é interessante observar, enfim, esse site tem uma série de informações sobre a ABEP especificamente, mas quando a gente busca no menu principal, né, o CRQ, ele conta justamente como funciona, né, esse controle de recrutamento. Ele é um banco de dados, na verdade, que congrega os bancos de dados das empresas que vendem mailing associadas à ABEP e providencia que cada vez que uma empresa vende
para um grupo de pesquisa, né, uma série de registros presentes no CRQ, esses registros são retirados, na verdade assinalados dentro do mailing, para evitar que eles sejam vendidos uma segunda vez. Então, o que acontece? Quando se usa, né, o serviço do CRQ, garante-se que não se vai estar convidando para participar de uma pesquisa qualitativa de um grupo de foco alguém que já tenha participado de outras pesquisas antes. E qual é o problema de trabalhar num grupo focal com alguém que já tenha trabalhado em grupos focais anteriores? Ele conhece a metodologia, ele já não se deixa conduzir tão facilmente pelo moderador. Ele pode criar algum tipo de polarização dentro do grupo, né, o que prejudica a dinâmica de grupo. Então, é fundamental, e a iniciativa da ABEP, ela objetivava exatamente elevar, né, o nível de qualidade do resultado que emerge da pesquisa qualitativa, e aí, nesse sentido, usar informações que passem pelo CRQ contribui para o atingimento desse objetivo. Bom, agora nós vamos ver os métodos de coleta de dados em pesquisa qualitativa e, em especial, detalhes sobre as discussões em grupo e as entrevistas individuais em profundidade. Bom, então as técnicas de coleta de dados mais utilizadas em pesquisa qualitativa são as discussões em grupo, também chamadas de grupos de foco, grupos focais ou até mesmo do inglês focus groups, e as entrevistas individuais em profundidade, né, cada uma delas com as suas vantagens e desvantagens e com determinadas condições que orientam e definem pela sua aplicação como a melhor solução. As discussões em grupo funcionam da seguinte maneira. Os grupos de discussão ou grupos de foco são um poderoso meio para avaliar os serviços ou testar novas ideias. Nessa técnica, 8 a 12 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo grupo, discutem um tema. Pode-se obter uma grande quantidade de informações durante a sessão de um grupo de foco. Bom, o focus group, a dinâmica de grupo, funciona da seguinte forma. Em geral, se reúne grupos que têm entre 8 e 12 pessoas, né, com perfil homogêneo e que corresponde ao público-alvo do produto que se está investigando, como a gente já mencionou. Essas pessoas são convidadas a integrar, um grupo que se reúne numa sala, com frequência moderados por 1 ou 2 moderadores. Com frequência a gente tem alguém que faz taquigrafia e registra em loco tudo o que está acontecendo. Essa sala com frequência tem um sistema de vídeo e áudio registrando, capturando tudo o que está acontecendo também. E sempre tem um espelho de um lado só, como a gente chama, na sala, que para as pessoas que estão participando do focus group funciona como espelho, mas que na verdade tem pessoas, em geral, representantes do cliente, atrás do espelho, que conseguem ver, através do espelho, a dinâmica que está acontecendo, sem que sejam vistos pelos participantes da dinâmica de grupo. Bom, até por uma questão de atendimento ao código de ética, esses participantes, eles são avisados sobre a existência de pessoas atrás do espelho. A gente tem que trabalhar com a verdade sempre, então eles são avisados, mas com muita frequência, depois de 5 minutos, quando a discussão começa a aquecer, eles esquecem que tem gente ali atrás e, portanto, se comportam como se não estivessem sendo observados. E conseguir esse efeito é justamente uma das características ou responsabilidades, na verdade, do moderador. Criar um clima de interação e de confronto de ideias interessante, que segue um roteiro, como nós já mencionamos também e tal, e que procura extrair daquele grupo o comportamento mais espontâneo e mais verdadeiro possível, né, que vai ter utilidade para o atingimento dos objetivos da pesquisa. As pessoas que estão atrás do espelho, frequentemente representantes do cliente, por estarem observando a dinâmica, elas têm condição de interagir indiretamente com os participantes, se comunicando por bilhetes com os moderadores, quando, por exemplo, surge daquela discussão algum ponto que não estava no roteiro, mas que elas querem explorar mais. Em alguns casos, inclusive, o moderador chega a ter um ponto, né, no ouvido, onde ele recebe por áudio, né, as indicações de recondução ou de redirecionamento da dinâmica com base nas percepções dos clientes que se encontram atrás do espelho. Bom, as discussões em grupo proporcionam uma série de resultados interessantes. O primeiro deles é um confronto de ideias entre os participantes. São pessoas que interagem facilmente em função da homogeneidade do grupo e, portanto, conseguem piramidar umas em cima do que as outras disseram e tal. Isso gera um resultado bastante interessante.
Com frequência, os comentários que surgem das discussões em grupo são bastante inovadores e jamais haviam passado pela cabeça dos responsáveis pelo produto que haviam desenvolvido, porque eles correspondem a uma perspectiva do consumidor, que é muito diferente da perspectiva daqueles que concebem e fabricam o produto. Uma outra vantagem interessante das discussões em grupo são os insights que surgem a respeito do assunto abordado, em geral trazendo um ângulo novo, e isso é bastante interessante. Os objetivos desse tipo de dinâmica, né, são, em geral, primeiro, avaliar conceitos e atributos de novos produtos, né, que não têm ainda uma experiência de mercado e, portanto, a gente precisa dessa visão do consumidor em termos do conceito, né, daquilo que vai estar por trás do produto uma vez fabricado e vendido. Um segundo ponto interessante é gerar hipóteses sobre opiniões, costumes, valores, experiências e estilo de vida dos consumidores. Hipóteses essas que frequentemente vão estar sendo, inclusive, testadas e aprofundadas em pesquisas quantitativas, por exemplo, né? Uma outra ideia também, um outro objetivo interessante da pesquisa qualitativa do Focus Group é produzir ideias criativas para o desenvolvimento de campanhas de propaganda. Frequentemente, o tema da campanha, a abordagem da campanha, ela surge dos achados, né, que se obtém a partir das dinâmicas de grupo. A gente também pode gerar informação útil para estruturar um questionário de pesquisa, né, como a gente já falou, né? Então, a pesquisa qualitativa ela é uma antessala da pesquisa quantitativa em alguns casos. Isso não é uma regra, mas é bastante frequente. As dinâmicas de grupo também ajudam a interpretar informações oriundas de pesquisa quantitativa, ou seja, às vezes elas acontecem antes, né, da pesquisa quantitativa, no sentido de gerar as hipóteses que vão ser posteriormente testadas na quantitativa, mas eu também posso usar a qualitativa depois da quantitativa. Pode acontecer da pesquisa quantitativa não me dizer tudo, ou, na verdade, apresentar alguns resultados que eu tenho dúvida e que não consigo entender completamente, e a gente usa uma qualitativa, posteriormente a quantitativa, para checar e aprofundar melhor a análise daqueles insights, daqueles resultados da pesquisa quantitativa. Uma questão importante que se impõe para resolver um determinado problema de pesquisa, quantas sessões de pesquisa qualitativa, quantas sessões de discussões em grupo, por exemplo, devem ser realizadas. Vamos supor que este primeiro círculo represente o conjunto de fatos, ideias e insights provenientes de uma determinada discussão em grupo. Então, trabalhemos com um segundo grupo que geraria um segundo conjunto de fatos, ideias e insights representados por este segundo círculo. É bem provável que surjam coisas novas, mas haverá alguma superposição com o que surgiu no primeiro grupo. Façamos então um terceiro grupo, que terá fatos, insights e ideias em comum com o primeiro grupo, outros em comum com o segundo grupo, mas ainda apresentará alguns elementos inéditos. Ok, e que tal fazer um quarto grupo? E um quinto? Percebe-se que na medida em que avançamos no processo, menos novidades vão aparecendo, o que justifica menos o esforço de realizar mais um grupo. Bom, é importante ressaltar que a definição da quantidade de grupos focais ou de dinâmicas de grupo que se vai fazer não tem nada a ver com representatividade estatística dos resultados. Ou seja, não é porque eu estou trabalhando com mais gente que aquele resultado vai ser mais representativo do ponto de vista estatístico da opinião da população, do grupo-alvo daquele produto. Na verdade, o que condiciona realizar mais ou menos grupos para abordar determinado tema é a diversidade que a gente encontra no mercado em que esses grupos estão sendo realizados. Por exemplo, se eu quero checar uma questão numa cidade como São Paulo, né, ou mesmo como Rio de Janeiro, e tal, que são grandes centros, é natural que a gente trabalhe com uma quantidade maior de grupos focais. Por um motivo muito simples. Mesmo para grupos homogêneos, nesses grandes centros, espera-se uma variação maior de comportamento, em função da gente ter mais estímulos e origens mais diversas das pessoas e tal. Se para tratar uma mesma questão que em São Paulo eu precisei de 6 ou 7 grupos, se eu estiver tratando essa mesma questão em Belém do Pará, por exemplo, né, ou mesmo em Porto Alegre, que são cidades grandes, mas não tão complexas como São Paulo, é razoável imaginar que eu precisaria de uma quantidade menor de grupos. Aquela convergência, né, ou a ausência de insights adicionais que justifiquem uma nova realização de grupo focal, ela seria mais rápida em Belém
do que é em São Paulo, em função de se esperar uma homogeneidade maior em Belém do que se observa num grande centro como São Paulo. Bom, vamos agora a algumas características da técnica. As dinâmicas de grupo, elas têm uma duração que varia entre 90 e 180 minutos em alguns casos. A mediação ela tem que ser feita por profissionais especializados e, frequentemente, com formação em psicologia ou em sociologia ou ciências sociais, é o quadro mais comum. É recomendável também a presença de um profissional de taquigrafia, porque é importante que haja um registro, né, dos detalhes que foram ditos ali, o que é uma coisa que tem que ser feita muito rapidamente. Faz, inclusive, parte do trabalho do moderador conseguir uma intensidade, um volume bom de participação, mas, ao mesmo tempo, uma ordenação dessa participação para que o taquígrafo possa ter chance de registrar aquilo adequadamente. E esse registro visa permitir uma transcrição posterior que vai servir de base para a elaboração do relatório e para a análise das informações. A sala é frequentemente equipada com circuito de áudio e vídeo, né, com espelho falso, como nós já dissemos, né, e, super importante, frequentemente tem um serviço de buffet para os participantes, com lanche e com, enfim, né, coisas gostosas e tal, porque isso, por incrível que pareça, gera incentivo aos entrevistados durante e após a participação, né. E uma outra função do buffet é criar um sentido e um clima de descontração e de congregação daquelas pessoas que frequentemente nunca se viram antes daquele momento, mas que são levadas a interagir e enfim, a produzir um grande volume de informações a partir daquele encontro. A importância do moderador na pesquisa qualitativa é muito grande, né? Ele realmente tem que ser um profissional muito bem preparado e tal, conhecer profundamente a técnica e ter toda uma bagagem para lidar com grupos, né, naquele contexto. Porque se o moderador não souber conduzir o grupo, né, pode ser um desastre, pode ser um mero encontro onde um monte de gente fala um monte de coisa, mas que eu não consigo extrair insights interessantes em termos, né, da questão de pesquisa que está sendo colocado. Então, é fundamental trabalhar com moderadores experientes e treinados, que têm uma bagagem de formação que permita realizar um bom trabalho com aquele grupo. As principais vantagens da técnica são a sinergia, que você consegue, né, com o grupo bem conduzido, bem moderado. A chamada reação em cadeia, né? Alguém tem uma ideia e o moderador estimula que outras pessoas peguem aquela ideia e piramidem em cima, acrescentem alguma coisa e tal, o que gera um estímulo muito grande à obtenção de um grande volume de informações e insights interessantes. Uma outra vantagem é a espontaneidade que você consegue, de novo, com uma boa moderação, e a velocidade com que você reúne grande quantidade de informações importantes. Como tudo que tem vantagens acaba tendo algumas desvantagens também, as principais desvantagens da técnica são o chamado equívoco metodológico, né, quando os clientes da pesquisa interpretam o resultado da pesquisa qualitativa como se tivesse representatividade junto à população em geral e começam a fazer cálculo de previsão de demanda com base em pesquisa qualitativa, o que é um equívoco completo, né? Ela sinaliza alguns pontos importantes, mas ela não permite, né, o cálculo numérico, né, de projeções, né? Uma outra desvantagem é que ela fica muito dependente da personalidade dos entrevistados. Às vezes eles fazem parte de um grupo homogêneo, mas têm personalidades que dificultam a interação, o que gera uma polarização dentro do grupo, onde uma ou duas pessoas conduzem muito mais do que deveriam o trabalho, orientam o trabalho, e isso é também uma desvantagem. Uma outra desvantagem é o julgamento incorreto em cima do que é dito, né, que é função muito do trabalho do moderador e de quem vai fazer a análise do trabalho. Então, a moderação, né, como peça tão crucial, ela não deixa de ser uma desvantagem, porque fica tudo, né, em termos da capacidade de uma pessoa de realizar um bom trabalho. E uma possível desvantagem é a confusão, né, que pode acontecer se o grupo não é muito bem conduzido pelo moderador. Eu posso virar uma feira, né, todo mundo falando ao mesmo tempo e tal, e isso, sem dúvida, cria uma dificuldade maior de você extrair daquela dinâmica informações relevantes em termos do atingimento dos objetivos da pesquisa. Entrevistas individuais em profundidade.
né, são uma outra alternativa, né, às dinâmicas de grupo dentro da pesquisa qualitativa, né, e ela envolve, como o nome já sugere, né, uma entrevista tete-a-tete, né, onde entrevistador e entrevistado se encontram para explorar ângulos interessantes e alternativos sobre uma determinada questão, que é a questão de fundo da pesquisa qualitativa. Né? É muito comum quando eu tenho como público-alvo da pesquisa, público-alvo de profissionais. Então, consultores, executivos de uma determinada área, eventuais professores, enfim, eventualmente professores, enfim, profissionais que conheçam profundamente um determinado tema e que se disponham a dedicar algum tempo, né, respondendo à entrevista. Principais vantagens da entrevista individual em profundidade. A primeira delas é que o entrevistado se expressa sem crítica, na medida que ele não está no meio de um grupo. Então ele fica mais à vontade para se colocar perante o entrevistador, que obviamente tem que criar esse clima de confiança também. A abertura para explorar pensamentos e ideias que, enfim, possam estar contribuindo com os objetivos da pesquisa e, da mesma maneira como nas dinâmicas de grupo, consegue-se um grande volume de informações, né? E, principalmente, comentários e reações do entrevistado, devidamente estimuladas e mapeadas aí pelo entrevistador, podem oferecer novos ângulos, né, à abordagem daquele produto ou serviço. Dentre as principais desvantagens desse tipo de dinâmica é que o custo é alto, né? Conseguir agendar entrevistas com executivos, né, experientes e ocupados pode levar muito tempo, né, e isso encarece a pesquisa, enfim, né. Se o entrevistado não consegue o tema e foi selecionado mesmo assim por um erro de seleção, o prejuízo é alto, porque você pode ficar, às vezes, semanas esperando por uma entrevista, e chega lá e ela não resulta, né, do que deveria resultar. Ela consome muito tempo, né, e o sucesso da entrevista depende muito da competência do entrevistador, o que também não deixa de ser uma desvantagem da técnica. Análise e apresentação de resultados. A análise e a interpretação dos resultados é complicada pela extrema disparidade dos comentários geralmente obtidos, o que significa dizer que qualquer analista pode encontrar algo que seja convergente com seus próprios pontos de vista sobre o problema. Vamos ver agora os principais cuidados que se deve ter com a análise e interpretação dos resultados da pesquisa qualitativa. Bom, em primeiro lugar, é muito frequente que na apresentação eu tenha todo um texto, né, que é proveniente da própria análise em si, misturado com algumas transcrições ipsis literis de trechos que foram ditos pelo entrevistado ou que fizeram parte daquela dinâmica de grupo. Frequentemente, né, esses textos transcritos apoiam, né, fatos que estão sendo apresentados no escopo da análise. As principais etapas, né, dessa fase do processo a primeira é a transcrição. A gente pode gerar um volume imenso de texto transcrito a partir das entrevistas e das dinâmicas, daí a importância de serem gravados ou mesmo taquigrafados. Esses textos, né, servem de base para codificação. Então, os analistas separam em classes fatos que aparecem ao longo do texto e essa codificação, né, que é muito interpretativa, né, ela vai gerar subsídio para análise, né, e para interpretação e para redação das conclusões e recomendações. O relatório final frequentemente contempla a descrição da metodologia bastante breve, uma descrição muito breve do plano de amostragem, entendendo aqui que a amostragem não visa a representatividade estatística e a análise em si. É o corpo principal do relatório de pesquisa qualitativa. Bom, um exemplo interessante de como foi usada a pesquisa qualitativa é o caso dos sucos Del Valle, que há alguns anos decidiu introduzir no Brasil uma linha voltada para crianças. E a ideia da pesquisa qualitativa era justamente colher das crianças as suas impressões sobre as melhores soluções em termos de embalagem e outras características daquela linha de sucos voltada especificamente para eles. Esse caso, ele leva justamente uma questão interessante, que até que ponto a gente pode trabalhar perguntando para as crianças e não para as mães adultas, quais os fatores que levam a surgir uma atração e uma motivação maior pelo produto, né, dependendo das soluções de embalagem que se adota.
Para ter mais detalhes, vamos dar uma olhada, ver quais informações e problemas apontados pelas crianças durante essa pesquisa qualitativa. O dirigente da empresa aqui no Brasil foi para a matriz no México para pedir autorização para lançar essa linha e os mexicanos autorizaram sem problema nenhum, porém tinha um problema. O problema era que a embalagem que foi autorizada apresentava os personagens correspondentes a cada um dos sucos, personagens que não tinham muito a ver com a realidade. Percebendo problemas, se encomendou uma pesquisa para uma empresa de pesquisa de mercado que foi a campo fazer uma pesquisa junto ao público-alvo. Crianças na faixa aí de 8, 10 anos de idade, das classes A e B, e usando-se de técnicas projetivas, ou seja, técnicas onde as crianças fazem desenhos, contam histórias a partir daqueles personagens que eles viam nas embalagens. E os resultados deixaram a empresa de pesquisa com a clara convicção de que realmente haviam problemas. Quais os problemas? Por exemplo, uma das frutas aparecia caindo na água, mas água da onde? Num copo, numa piscina, num rio, num lago, no mar? Não dava para perceber isso pela embalagem. A outra estava pedalando uma bicicleta, mas no ar, sem a chamada linha de terra, ou seja, o chão, né, onde as coisas efetivamente acontecem. A outra parecia andando de skate também, no ar, flutuando, né? Então criava uma situação surreal e isso se refletiu nos desenhos, nas histórias das crianças. As crianças não identificavam inclusive o gênero, né? Ou seja, se era masculino, se era feminino. E todas aquelas frutas estavam de óculos escuro. Também as crianças percebiam isso como um distanciamento, porque para a criança o olhar é uma coisa muito importante. Não só para a criança, né? A gente costuma dizer que o olho é o espelho da alma, né? Então realmente é muito importante isso para a criança. De posse desses dados da pesquisa, o que a Del Valle brasileira fez? Encomendou a uma empresa de design que criasse novas embalagens, dando um novo estilo aos personagens. Essa empresa de design redesenhou todas as embalagens, criou novos personagens, dando a eles de cara, olhar, todos eles com olhar. Outra coisa, dando a eles gênero. Então, o pêssego e o morango passaram a ser identificados como masculinos, a uva como feminino. As crianças passaram a construir histórias com esses diferentes personagens, até porque no verso das embalagens se sugeria essa continuidade. As crianças passaram então a reagir positivamente aos produtos e, consequentemente, a exigir a compra desses sucos. Esse caso ilustra como alguns insights que sequer haviam passado pela cabeça dos desenvolvedores do produto surgem importantes e consistentes a partir da dinâmica. A questão do gênero dos personagens, por exemplo, era uma questão pela qual haviam passado batidos e surgiu como fator importante a partir da pesquisa. Bom, o sucesso das correções de rumo foi tão grande que a solução adotada a partir da pesquisa realizada no Brasil acabou sendo adotada em vários outros países da América Latina e mesmo no México, onde essa linha foi vendida. Abordagens alternativas para as discussões em grupo. Bom, a gente observa que existem pelo menos 3 abordagens alternativas para as discussões em grupo, que seriam a abordagem exploratória, a abordagem clínica e a abordagem fenomenológica. As 3 abordagens têm por objetivo auxiliar a construção de modelos, a construção do que a gente chama de construtos teóricos, que são, na verdade, abstrações do mundo real que decorrem, né, da realização de pesquisa. Vamos ver a diferença entre pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. A pesquisa de mercado quantitativa e científica aspira o conhecimento científico retratado pela perspectiva da filosofia da ciência. Mas a pesquisa qualitativa revela ângulos que não podem ser descartados. Então, mais uma vez, a gente pode observar como a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa se integram, na verdade, se apoiam mutuamente. E aí, portanto, é importante conhecer até onde uma pode ir e a partir de onde a outra pode entrar. Abordagem exploratória.
Vamos ver quando uma abordagem é exploratória. A abordagem é dita exploratória quando precede uma etapa quantitativa, gerando hipóteses para teste posterior. Disse que a abordagem exploratória é quando o conhecimento pré-científico, né, é gerado a partir de uma série de discussões em grupo ou de entrevistas individuais em profundidade que tem por objetivo levantar hipóteses que vão ser posteriormente verificadas numericamente pela pesquisa quantitativa. Abordagem clínica. Com essa abordagem, os métodos qualitativos são considerados como uma alternativa para os quantitativos científicos, argumentando-se que só qualitativamente se consegue mapear as reais causas dos comportamentos. Quando a gente fala em abordagem clínica, a primeira imagem que vem é de um psicólogo atendendo em um consultório. E essa é a ideia da abordagem clínica mesmo. É quando a gente tem a clareza de que aquele tipo de conhecimento, né, em geral mais ligado a impulsos, motivações, né, sentimentos, processos cognitivos do consumidor, só pode ser endereçado, só pode ser tratado a partir de uma abordagem clínica. A pesquisa quantitativa absolutamente não dá conta de mapear tão profundamente. Então, o que surge da abordagem clínica é, na verdade, o conhecimento dito quase científico, posto que ele não pode ser avaliado numericamente, mas não existe outra forma de chegar tão fundo quanto se consegue com a abordagem clínica. Abordagem fenomenológica. Uma oportunidade de ter experiência com o consumidor de carne e osso. É a oportunidade do cliente colocar-se na posição do consumidor e poder olhar para seu produto e sua categoria sob a perspectiva do consumidor. Vamos ver quando a abordagem é fenomenológica. E ela funciona quando se busca, na verdade, um conhecimento trivial. A abordagem fenomenológica, ela funciona quando o produtor do produto, o fabricante do produto, está procurando, naquele procedimento de pesquisa, se colocar no lugar do consumidor e assumir a perspectiva do consumidor em relação a esse produto, sem a pretensão de embasar uma pesquisa quantitativa ou mesmo, né, de mapear processos tão profundos, né, que justificariam a abordagem clínica. Então, muito frequentemente, lança-se mão de laboratórios, né, para reproduzir essa experiência de consumo, onde as variáveis são modificadas sistematicamente, né, e surge daí a possibilidade de observar e mesmo contar, né, sem a pretensão de fazer projeção estatística, contar os comportamentos, né, do consumidor perante aquele produto. Na verdade, a abordagem fenomenológica é a mais comum dentro da abordagem qualitativa em pesquisas de marketing. Integrando as abordagens. Bom, apesar de termos dito que a abordagem fenomenológica é a mais comum, né, na pesquisa de marketing, isso não quer dizer que as outras não possam ser usadas e articuladas na medida que elas possam estar contribuindo, né, com insights para o esforço de pesquisa como um todo. Aliás, o que garante mais fundamentação aos resultados e representatividade ao esforço de pesquisa é exatamente a possibilidade de, consciente das diversas alternativas metodológicas, a gente fazer um uso integrado, né, e associado de modo a maximizar as vantagens e minimizar as desvantagens do conjunto de técnicas que nós temos pela frente. Bom, como vimos na aula de hoje, há muito detalhe e muita técnica interessante, né, no quadrante, no âmbito da pesquisa qualitativa, e acho que vale a pena nós fecharmos só ressaltando, né, que não se trata aqui de uma opção excludente, quantitativa ou qualitativa, né. O interessante é conhecendo, né, o potencial de resultado de cada uma delas frente aos objetivos da pesquisa e fundamentalmente frente ao orçamento disponível para realizar o estudo, nós tomarmos a melhor decisão em termos do desenho da pesquisa, usando conscientemente, né, tanto técnicas quantitativas como técnicas qualitativas. Bom, como dica de estudo relativo ao conteúdo que nós vimos hoje, eu queria sugerir que vocês procurassem acessar o Journal of Marketing Research, que está disponível na internet, né, em boa parte do seu conteúdo. Basta clicar no link www.marketingpower.com.
partir daí, procurar clicar em About the AMA, American Marketing Association, né? Dentro de AMA, né, procurar AMA Journals, né? E aí sim vai estar o Journal of Marketing Research com uma série de artigos e conteúdos bastante interessantes que complementam e aprofundam o que nós vimos hoje.